Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites. Tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. E meio-dia e meia todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta e notícias de sábado e domingo. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo e de fazer uma visitinha na nossa loja virtual, a Loja Assombrada, www.lojaassombrada.com.br. Vai lá que tenho certeza que você vai achar coisas muito legais lá, certo? Vamos ao relato? Então vamos, o relato de hoje é esse daqui, ó. Minha vida dava um filme de terror. Vamos ver. É um relato longo, tá, gente? Oi, Ana, tudo bem? Sou sua fã e acompanho sempre o seu canal. Vou mandar a minha história. É longa. Na verdade, é o relato da minha vida. Mesmo que você não leia no ao vivo, eu gostaria de compartilhar com você a minha história. Eu sou uma pessoa bem racional, sou advogada, séria, virei umbandista, pois busquei em outras religiões para explicar aquilo que eu sinto e vejo. Eu, antes da Umbanda, era professora de catequese, de primeira comunhão, sabe? Sempre soube que era diferente, mas eu não sabia explicar direito. Quando tinha 4 anos, foram minhas primeiras experiências sobrenaturais. Comecei a brincar com uma senhora bonita, negra, que me ensinou a colocar turbante. Tinha marcas punhos. Sei lá, tinha marcas nos punhos e nos pés e uma cicatriz no rosto inteiro. Dizia que foi a Sinhá que havia feito isso porque ela era muito bonita e chamava a atenção. E ainda com a cicatriz ela era linda. Contei essa história para o meu avô, pai do meu pai. Ele, com os olhos marejados, me disse que essa era sua avó, escrava, que tinha o rosto com uma cicatriz feita pela Sinhá por ser bela e o Senhor ter se encantado com ela. Desde esse dia, ele começou a conversar comigo sobre as coisas que não se podia ver, mas podíamos sentir. Meu avô era filho dos orixás Obaluaê e Iansã. Na nossa religião, Obaluaê é o senhor da terra e responsável por encaminhar as almas para o seu devido lugar quando fazem a passagem. E Iansã espanta os espíritos que estão onde não deveriam. No mesmo ano, uma noite, o telefone tocou e antes que a minha mãe pudesse atender, comecei a chorar com meu primo e já corri para pegar água com açúcar para minha mãe. A ligação era da delegacia. Meu tio havia sido assassinado numa briga de bar. E eu sabia disso, pois tinha visto a cena completa num déjà vu, que consegui descrever para minha mãe onde foi, como e até com qual roupa ele estava. Depois de se recuperar, percebi que a minha mãe, sempre que podia me levar para as amigas dela ou minha tia, psicólogas infantis, ela levava. Minha mãe não achava que era mediunidade, mas sim algo relacionado a um trauma ou à infância. Já meu avô, sempre que podia, me levava nas giras, escondido dela. Era um segredo nosso. Durante muitos anos, depois disso, eu não dormia direito. Tinha um sonho recorrente que deixou sequelas até hoje. Eu sonhava que eu passava numa inundação e via uma garotinha presa numa casa cercada de água. Tipo enchente dos Estados Unidos, quando passa tornado, furacões e afim. Foram longos anos desse sonho. Minha mãe achava que eu tinha medo de um filme que eu assisti. Como ela não acreditava direito em mim, deixei ela achar que era filme mesmo. Com 10 anos, ainda tendo esses sonhos, meu outro tio adoeceu, tuberculose. Chegou em São Paulo para o tratamento, ele morava no interior, mas eu sabia que ele não iria aguentar. Ele ficou internado num hospital perto de casa, que era da Santa Casa de Misericórdia. Certo dia, minha mãe foi com a minha tia visitá-lo.
voltaram chorando e naquela mesma semana ele faleceu. Na madrugada em que ele faleceu, acordei e vi naquele mesmo déjà vu que eu tive antes, eu vi ele pedir perdão e pedir para que a minha avó já o levasse. Eu vi como se estivesse lá com ele, pois sabia o trajeto completo da recepção do hospital até onde ele estava, sem nunca sequer ter entrado no hospital. Passou uns 10 dias e a minha avó apareceu para mim. Disse que cuidaria de todos. Nesse momento, minha mãe já sabia que isso não era coisa de criança, mas não queria aceitar também não. Minha tia-avó, que criou a minha mãe, já notava que eu era diferente e já falava isso para minha mãe. Coisas ruins sempre ocorreram na casa onde morávamos, pois meu avô, apesar da parte de entender a minha espiritualidade, ele era ruim com meu pai e com a minha mãe. E sempre que podia fazia trabalhos de magia negra e essas coisas ruins para valer. Só para você saber, até mosca do batente da porta, sem a menor explicação, aconteceu lá em casa. Como assim mosca do batente da porta? Eu não sei, parece que tá faltando as palavras no relato aqui, que eu tô meio confusa. Só para você saber, até mosca, ou é corretor automático que dá essas coisas. Até mosca do batente da porta, sem a menor explicação, aconteceu lá em casa. Tipo, mosca aparecer do batente da porta, é isso? Aconteceu lá em casa, sem explicação, muito bizarro. Então ele fazia trabalhos, coisa ruim para os meus pais. Tá. Eu, quando conseguia impedir, o fazia. Ou até mesmo a minha mãe também. E assim entrei para o time da catequese da igreja, para tentar diminuir isso que eu sentia, que eu ouvia e via. Certa vez estávamos em um retiro espiritual para a cerimônia da crisma. Me senti mal do momento em que cheguei na fazenda até a hora que eu fui embora. Na acolhida de todos, os funcionários se apresentaram, porém eu via em outro local uma jovem senhora com roupas coloniais andando. Todos os funcionários estavam se apresentando, então aquela moça não existia para o restante do grupo. Uma colega também viu e tirou foto. A imagem era distorcida e translúcida. Não parecia de fato uma pessoa. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Ouvia barulhos, sentia presenças. Como no local não tinha sinal de celular, eu não podia pedir ajuda. E pedir ajuda para quem, se a minha mãe e o meu pai não acreditavam em mim? Mas com a foto em mãos, certamente acreditariam. E acreditaram depois. E mais, como não dormia, resolvi enfrentar meus medos e andar pela fazenda. Surpresa, a fazenda era um cafezal e a pessoa que eu via era assim. Surpresa! A fazenda era um cafezal e a pessoa que eu via era assim. Vi escravos nas senzalas, a pior sensação da vida. Porém, aquilo me era familiar, aquilo me remetia ao meu passado. Voltando para a vida normal, apresentei isso para a ministra que coordenava a igreja onde eu frequentava. Ela disse que não era verdade e era problema da máquina fotográfica. 3 câmeras diferentes com a mesma foto. Desisti disso e da igreja também. Lembra do sonho que eu tinha quando criança? Pois é, eu vi a mesma imagem da garotinha presa de camisola branca em meio à enchente de um furacão em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Eu desmaiei numa lan house quando vi aquilo, pois estava fazendo trabalho de escola com uma amiga sobre o furacão Katrina quando eu vi aquela foto. Só que eu tive esse sonho por anos a fio, muitos anos antes daquilo acontecer. Mudamos de casa, estávamos numa casa ótima, mas a proprietária precisou fazer uma cirurgia e mudamos para a casa em frente. Pior erro nosso. Ali eu via, eu sentia e ouvia
alguém que não conseguia distinguir. Era apenas uma sombra, um vazio de sentimentos. Apesar de saber das causas físicas, acredito que aquilo contribuiu para o que meu pai teve. Quando saímos de lá, foi um alívio. Apesar de naquele momento estar sofrendo, pois meus avós haviam falecido e nos dois casos fiquei dopada de remédios para dormir, para suportar a perda, e também o que eu via no cemitério, para suportar a perda e o que eu via no cemitério. Me dá arrepios até de lembrar. No trabalho, era um local ao lado de um hospital. O meu trabalho, era um local ao lado de um hospital que havia sido feito para ser o anexo do hospital. Meu trabalho era um local ao lado do hospital. Esse local havia sido feito para ser um anexo do hospital, mas resolveram fazer ele de uso comercial. Quando tinha que fazer horas extras e não tinha mais ninguém, era aterrorizante. Eu ouvia vozes, via vultos e por aí vai. Nesse lugar onde eu trabalhava, perto do hospital, um certo dia eu vi uma moça gestante atravessar a rua correndo. Eu estava indo almoçar. Corri para ajudá-la, porque ela ameaçava de se jogar do viaduto em frente. Porém, antes que eu pudesse chegar nela, ela se jogou e simplesmente sumiu. Eu somente sentei na praça em frente, comprei um lanche num mercado em frente e fiquei ali pensando no que eu tinha visto. Minutos depois, 2 enfermeiras passaram conversando da gestante que havia se suicidado e não tinham tido tempo de socorrê-la. O meu mundo caiu. Era a moça que eu havia visto. Semanas depois, voltando de ônibus para casa, aqui no centro de São Paulo, temos um ponto de ônibus que fica embaixo de um viaduto. Um rapaz esperava o ônibus lá. Eu olhava para ele, pois estava no banco da frente do ônibus, esperando para que o ônibus esvaziasse e eu pudesse passar a catraca, e notei que ele olhava para mim. Mas vi que as pessoas passavam por ele como se ele não existisse. Me toquei que ele não estava nesse plano. O ônibus seguiu viagem e ele continuou parado. Acima do ponto de ônibus tinha um nome: Fulano, em vermelho. Contei para o meu pai isso. No dia seguinte, ele resolveu ir de carro me levar e também viu o nome lá. Pesquisei na internet e vi que naquele lugar um motoqueiro morreu. E o nome dele? Fulano. Rezei uma missa em intenção daquele rapaz no mesmo dia. Mas peraí, o que tinha? Acima do ponto de ônibus tinha um nome? Mas como assim? O nome do rapaz estava em cima do ponto de ônibus? Em vermelho? Enfim, era o rapaz morto que morreu no acidente de moto, é isso? No outro dia, meu pai me levou novamente para o trabalho e o nome havia sumido. Troquei de trabalho depois disso. Então o nome só tava ali mesmo, tipo, pra você ver. Não é que ele tava ali, ele não tava, na verdade. Enfim. No novo trabalho, minha chefe era terrível e eu vivia ruim, chorando ou em depressão. Os sonhos e visões haviam diminuído, até o dia em que eu vi o avião em que ela estava explodir. Na dúvida, mesmo sabendo que ia levar uma bronca tremenda e até perder o emprego, na melhor das hipóteses, eu não me importei. Troquei o voo dela. Ela era cliente VIP da companhia aérea e isso era possível em minutos. Eu, às 5 da manhã, acordei, fui para o trabalho, num local não muito bacana, levemente deserto, pois era perto de uma rodovia e cercado de empresas de transporte rodoviário. E no desespero eu troquei o voo dela. Óbvio que ela me xingou a princípio, mas depois, ao descobrir que o voo em que ela iria havia sumido logo após a decolagem no aeroporto, ela agradeceu e me pediu para nunca mais não observar meus sinais e intuição. Como assim? O voo sumiu?
Ao descobrir que o voo em que ela iria havia sumido logo após a decolagem no aeroporto de Manaus, ela agradeceu e me pediu para... Que voo sumiu no aeroporto? Enfim, eu já tive intuições com o meu marido e ele chegou a ver os meus guardiões, assim que chamamos algumas de nossas entidades na Umbanda. Em um momento de apuro e novamente... Peraí. Já tive intuições com o meu marido e ele já chegou a ver os meus guardiões, que é assim que chamamos algumas de nossas entidades na Umbanda. Ele chegou a ver um dos meus guardiões em um momento de apuro e novamente eu vi o mesmo que ele, como no princípio da história, lembra? No primeiro déjà vu? Hoje já me conformei com esse dom. Sinto quando alguém próximo de mim não está bem. Aceitei que tenho mediunidade, eu ouço, vejo e sinto, principalmente aqueles que não estão em nosso plano. Onde frequento, tivemos na última gira, assim que chamamos nossos encontros na Umbanda, tivemos na última gira do ano, durante um de nossos rituais, chamamos de descarregos, igual a um ritual de libertação em outras igrejas. Durante um dos nossos rituais, eu via exatamente o que a pessoa havia feito. Uma tentou acabar com a própria vida se jogando de um prédio, outro traiu a esposa e a amante fez trabalho para ele, a outra tentou também acabar com a vida após a morte de uma pessoa próxima, e tudo isso totalmente consciente, como se eu estivesse assistindo a um filme na televisão. Bom, Ana, é isso. Como você viu, minha vida dá um filme. Desejo muito sucesso pro seu canal, continue seu trabalho, que Deus continue abençoando vocês. Beijos, fulana. Um beijo pra você, muito obrigada pelo relato. Quanta coisa, hein? Quanta coisa. Você tem uma mediunidade avançadinha aí, né? Que não é, como eu digo, não é muito agradável. Não é. Bom, e esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão pra vocês e a gente se vê logo mais. Fui!